A gente está falando sobre posicionados para permanecer, né? Aí, vigília de oração, legal. Ficou bonito. Então, nós estamos falando sobre posicionamento, que nós precisamos posicionar para vencer resistências. Porque, já falei isso para você, quem é teu inimigo, nós gastamos um tempo aí falando isso. Quem é teu inimigo, já falamos sobre os combates, sobre o posicionamento, quem vence, qual o posicionamento que Deus espera. E hoje eu quero terminar essa campanha falando sobre lições aprendidas na guerra. Amém? Porque eu tenho comigo uma frase do John Maxwell que para mim é base da minha jornada. A pior do que ter que aprender com o que passa é não aprender com o que passa. O John Maxwell fala isso. E é muito sério isso, porque quem não aprende com o que passa vai passar novamente o que um dia passou, porque não aprendeu. E a gente buscando a Deus aí para terminar essa campanha, Deus colocou isso no nosso coração, lições aprendidas na guerra. Amém? Josué capítulo 6, abre em Josué 6. A gente sabe que o texto base é 2 Coríntios capítulo de número 10, verso 3 e 4, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Hoje eu quero estudar contigo lições aprendidas na guerra. Josué 6, Josué capítulo 6, verso 1. Amém? Capítulo 6, Josué 6, verso 1, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritem bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual na frente de si. Pula para o verso 16. Verso 15. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de terem condenado, vocês tomem para si. Neste caso, tomaria maldito o arraial de Israel e teriam confusão ali. Porém, toda a prata e todo o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As mulheres ruíram, e todo o povo subiu à cidade, a qual em frente de si a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres.
tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Pensa nisso, querido. Vencer uma guerra gritando, porque não foi o grito, foi a obediência. Porque tem muita gente que acha que faz vencer grito, mas não é grito, é obediência. O que faz vencer? Porque eles fizeram exatamente como Deus falou. Primeiro dia, cada dia dá uma volta, e no sétimo dia dá 7 voltas. E eles fizeram exatamente, cada dia deu uma volta, e no sétimo dia deu 7 voltas. Aí aconteceu o milagre, a muralha caiu, porque se tiver obediência tem milagre. Fala comigo, se tiver obediência tem milagre. Porque a grande questão, querido, é que o ser humano obedecer certas coisas que Deus manda. Porque pensa em Josué, um cara preparado para a guerra, chegou no momento de guerra, e Deus manda ele dar a volta em muralha, pegar o exército, formar tropa e dar a volta em muralha. Josué, o exército estava preparado para encarar o adversário, para ir lá, o adversário estava lá em cima, com espada, com lança, e o exército dando volta. O que poderia passar na cabeça de alguns, não na cabeça de Josué, porque ele foi um cara que tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Mas na cabeça de alguns, poxa, que isso? Que maluquice é essa? Eu dar a volta na muralha, vou derrubar essa muralha. E vou te falar, querido, é porque a gente não conhece a história direito. Depois eu queria ver se, hein, Ulisses, ver se arruma a muralha de Jericó aí, depois para uma hora dessa passar aqui para mostrar a igreja. O tamanho da muralha, querido, era, para você ter uma ideia, andava um carro em cima, morava pessoas em cima da muralha, tão larga que era. Então era impossível de derrubar, só milagre. Só que está escrito que todas as coisas são possíveis para Deus, amém? Então, essa é a confiança que apareceu ali e ministrou no coração de Josué. E ele foi lá e derrubou aquela muralha, mas derrubou com o quê? Com a obediência, com a direção que Deus deu. Que tamanho é o nível da dependência nossa na guerra? Porque nós precisamos entender isso, que não adianta entrar nessa guerra chamada vida sem Deus, querido, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Não vai vencer, irmão. Então esse combate é um combate porque Josué, antes de entrar na guerra, ele foi lá avaliar o local. E quando eu crio uma expectativa no meu coração de encarar uma guerra, Deus se apresenta para me ajudar. Amém ou não amém? Por isso que essa jornada de andar com Deus é maravilhosa, querido. Que Deus, ele tem sensibilidade a respeito da nossa vida. Eles tinham uma guerra, eles tinham que passar por aquela cidade. E eles eram soberbos, aquele pessoal ali, porque Jericó era a cidade das águas, onde tinha muitas fontes de água. E no deserto a água é ouro, né? Então as pessoas iam a Jericó para pegar água. E lá tinha muitas fontes de águas. E eles eram um povo extremamente orgulhoso, que eles achavam que não teria. Tanto que eles construíram essa muralha para se proteger dos inimigos, para ninguém querer tomar a água deles. Mas, querido, ninguém está guardado sem Deus. Porque a diferença é que Israel estava do lado de fora, com Deus, e eles estavam do lado de dentro, sem Deus. Porque essa que é a escolha que a gente tem que fazer. Eu posso entrar na guerra com Deus ou entrar na guerra sem Deus. Aí o final você já sabe, quem perdeu a guerra? Quem estava sem Deus. Quem perde a guerra? Quem está sem Deus. Porque parece até algo estranho eu ter que estar na igreja, eu venho à igreja, eu sou da igreja, eu tenho uma congregação, eu faço uma campanha, parece estranho. O que eu estou fazendo aqui na igreja? Querido, porque na hora do combate, o que faz diferença é quem está com Deus e quem está sem Deus. A diferença é quem está com Deus. E eles perderam, porque Deus estava do outro lado. Porque ou eu estou com Deus, ou eu sou inimigo de Deus. Desculpa falar isso para você. Porque eu posso viver a vida que eu quero,
ou a vida que Deus me pediu. E eles estavam ali, querido, Deus tinha levado eles até ali. Então eles tinham que aprender a lição. Porque uma coisa que a gente precisa entender, que nós aprendemos com a guerra. Porque nós lutamos ao lado de Deus. E aprendemos com a guerra. Querido, o quanto você tem sido transformado por aquilo que você passa. Tem gente que se desvia por causa de guerra, mas só prova para o mundo espiritual que não estava consolidado naquilo que é a verdade de Deus. Porque quem está consolidado na verdade de Deus não se desvia, abraça a verdade de Deus. Porque se a palavra de Deus, se eu tenho dúvida a respeito da proteção de Deus, da cobertura de Deus, é sinal que a palavra de Deus não é absoluta no meu coração. Eu estou dividindo meu coração com um monte de coisa dessa terra. E tem um monte de coisa. Porque guerra, ela traz derrota, mas também traz promoção. Amém ou amém? Guerra também promove, querido. Guerra também promove as pessoas. Porque quando passamos por uma batalha espiritual, que são coisas maiores, Deus nos ensina a derrubar coisas maiores. Uma batalha espiritual é um aprendizado que Deus traz para nos ensinar a derrubar coisas maiores. Fala assim comigo: eu vou alcançar coisas maiores. Porque se tu tem desafios grandes, é porque tu vai conquistar coisas grandes, meu irmão. Amém ou não amém? É isso aí mesmo, meu irmão. Essa é a jornada de Deus. E Deus nunca ia permitir que você encarasse coisas grandes se você não tivesse capacidade de vencer coisas grandes. Porque o povo de Israel estava quase sendo derrotado. Quase. Mas Deus já tinha preparado Davi para vencer o gigante. Porque Deus já tinha chamado Davi. E quando Davi, querido, quando Davi levantou a cabeça do gigante, lá, depois daquela guerra vencida, ele não era mais um menino carregador de queijo. Porque Davi chegou na batalha carregando queijo, você sabe disso, né? Ele foi lá na batalha levar queijo para os irmãos dele. Ele nem soldado era, mas ele saiu de lá capitão do exército. Que promoção, hein? Ser promovido a nem soldado, ser promovido a capitão. Ele já saiu de lá capitão do exército, capitão de 1000. Saul deu o título de capitão de 1000 a ele. Mas ele chegou na batalha carregando queijo. Talvez algo insignificante para alguns, queridos. Vou falar para você, você pode ser uma pessoa que alguns olham como algo insignificante, mas o que Deus tem para você é muito grande. E a hora que isso acontecer, queridos, já era. Já era. E, pois, tudo está debaixo do planejamento de Deus. Pode ter certeza. Essa guerra que você está passando está debaixo do planejamento de Deus. Agora, você tem uma escolha. Ou você se agarra mais a Deus, ou você se perde de vez. Porque essa é a jornada. Porque os momentos que nós passamos nos definem. Que tipo de vida que eu tenho. Porque eu já sei onde eu posso me agarrar, onde é a força da minha vitória. Não é a força do meu braço, mas é a força da minha crença. Amém? A força da minha crença nele. Então, Davi, ele deixou de ser carregador de queijo e se tornou capitão de 1000, foi promovido. Porque quando você enfrenta algo maior, também se torna maior. Pastor, mas o que eu estou encarando é grandão, então você também é grande, irmão. Amém ou amém? Se enfrentar algo maior, então você também é maior. Pode ter certeza disso. Agora, a questão é qual visão que eu tenho. Qual visão? Tem gente que murmura, chora, desiste, enfraquece, abandona a fé, abandona a igreja, abandona Jesus, abandona os princípios, mas deveria aprender como lição, querido. Deveria tomar isso como lição, porque se Deus está permitindo que é para te promover, então, meu irmão, encara logo isso. Encara a prova para ser promovido. Amém ou não amém? Essa é a nossa jornada. Deus quer tornar você maior, porque o que me torna depois da batalha espiritual determina se eu vou continuar vencendo. O que você se torna depois de uma batalha espiritual determina se você vai continuar vencendo. Porque não é só vencer a batalha. Fala comigo, não é só vencer as batalhas. Fala, não é só vencer as batalhas.
é permanecer vencendo as batalhas. Porque está escrito lá, em Efésios capítulo 6, verso 13, depois de fazer tudo, permanecer inabalável. Nós lemos aqui outro dia, permanecer inabalável. Deus não só quer que você vença a batalha, Deus quer que você permaneça inabalável. Que a tua fé fique inabalável, que a tua fé não seja mexida por aquilo que você passou. Ah, eu gastei a minha fé. Então, meu irmão, vamos trazer mais fé para dentro de você, para você não ser inabalável. Que não basta somente vencer a guerra, tem que sair da guerra sem se abalar. Porque tem gente que, consegui, venci, mas está abaladão. Pergunta a pessoa, meu irmão, como é que tem? Rapaz, dá até medo de perguntar a pessoa, que a pessoa está abaladona. É exatamente o que o demo gosta, que o demo se amarra nisso. Porque ele sabe, querido, que não vai te roubar a tua fé de uma vez. Porque aquilo que foi construído dentro de você veio de Deus. Amém ou não amém? Então ele sabe que... Então para isso ele vai bater, ó. Vai batendo no pilar. Vai batendo. Aí ficou abalado. Daqui a pouco cai, querido. Então não basta somente vencer. Tem que não se abalar. Amém? Então a primeira lição que nós aprendemos na guerra é sensibilidade espiritual. Qual é a primeira lição? Sensibilidade espiritual. É necessário, querido, porque o texto diz que ele estava lá, Jericó estava fechado, e ele ouviu a voz de Deus. Ah, querido, tudo muda quando você ouve a voz de Deus, amém ou não amém? Ele ouviu a voz de Deus. Um texto que eu estava pensando nisso, a respeito dessa jornada com Deus, querido, que nós precisamos desse posicionamento. Porque Josué veio caminhando, Deus falou que seria com ele, lá no capítulo 5, Deus falou que seria com ele, ele vem caminhando, de repente ele encara um desafio grandão. Qual era a tendência natural de Josué? Murmurar. Ele não fez isso, ele foi avaliar, ele foi esperar uma resposta de Deus, e Deus deu uma direção a ele. Porque se eu quero vencer uma guerra, eu preciso ter sensibilidade espiritual. Porque essa guerra não é física, ela é espiritual. E sensibilidade espiritual, isso, pastor, olha que eu estou vendo isso, aquilo, ou o que o Senhor te diz, olha aí. É isso não, meu irmão, isso é religião. Sensibilidade espiritual é Deus te dá uma direção a respeito daquilo que você está vivendo. Você está ouvindo ou não? Você ouvir a voz de Deus em meio à tua guerra, e do nada a tua mente ser iluminada, porque é onde Deus fala contigo, ser iluminada para você sair daquilo, a direção que você precisa. Agora, a grande questão, querido, que tem muita gente que debaixo de um combate entra no desespero, e se eu quero coisas espirituais, eu tenho que fazer coisas espirituais. Você está me ouvindo ou não? Não é desespero, é sensibilidade. Neemias ficou orando 4 meses, querido, jejuando, lamentando, clamando a Deus. Josafá, falaram para Josafá, grande multidão vem contra ti, Josafá. Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Ezequias, Senaqueribe está vindo contra você. Ezequias juntou o povo, foi para a praça todo mundo e buscar a Deus, querido. Aí a declaração dele, ó, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Já era. Porque a declaração que eu dou determina o que vai acontecer comigo, querido. Porque na hora do combate, o que tem que sair da minha boca? No livro falando de Davi chegou cansado da batalha, mas sabe qual foi a pergunta que ele fez? Perseguirei eu os inimigos e os alcançarei? Porque talvez a pessoa fale assim, pastor, mas eu estou cansado. Fala para o teu irmão assim, cansado, mas perseguindo, amém ou não amém? Cansado, mas prosseguindo. Você está cansado, querido, mas não pode parar. Às vezes cansa mesmo. Às vezes o desânimo bate na porta, cansado, mas prosseguindo. Lá no livro de Juízes, capítulo 8, verso 4,
diz que quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansado, mas ainda perseguindo os inimigos. Fala assim comigo: cansado, mas ainda perseguindo os inimigos. Foi o que Davi fez, querido. Foi lá e tomou tudo, tomou os despojos, porque o inimigo quer, querido, que você se apoie no teu cansaço. Ele quer a tua desistência, porque ele não pode te parar, então você mesmo tem que parar. Porque a Bíblia diz, olha que coisa séria, Deus não falou para Josué: ó, eu vou destruir Jericó. Deus falou isso? Deus falou: entreguei na tua mão. Olha para a pessoa que está falando assim: está na tua mão. Olha para a sua mão assim: está na sua mão, querido. A tua vitória, a queda de Jericó, eu não sei qual é teu Jericó nessa noite, mas a queda de Jericó está na tua mão. Essa foi a revelação de Deus para Josué: está na tua mão. Pastor, meu pai, a minha mãe, está na tua mão. A minha guerra é a falência, está na tua mão. A minha guerra é divórcio, está na tua mão. A minha guerra é doença, está na tua mão. A minha guerra é minha empresa ganhar contrato, está na tua mão, meu irmão. Que está escrito que Jericó estava fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Estava fechado, tudo fechado. Mas Deus apareceu. Deus é muito bacana, né? Falou assim: ó, entreguei Jericó na tua mão. Por que Deus não falou assim: Jericó está na minha mão? Ficaria mais fácil. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer sempre desenvolver o teu potencial. Alô? Você tem uma capacidade muito grande de vencer, querido. Foi pouco, o amém foi pouco, o aleluia foi pouco. Vou falar de novo: você tem uma capacidade muito grande de vencer. Tanto que Deus confiou nele, está na tua mão. Aleluia. Estou animado. Vou rodar, hein? Fala comigo: cansado, mas ainda perseguindo o inimigo, porque está na minha mão. Eu já sou vitorioso, eu entro nessa batalha vencedor, querido. Amém ou não amém? O inimigo já vai correr, porque ele não quer que você saiba disso. Por isso que ele leva vantagem sobre um montão de gente. E detalhe, querido, que as coisas com Deus mudam. Amém ou não amém? Aleluia. Fala: as coisas com Deus sempre mudam. O mesmo Gideão que estava escondido, você conhece a história, lá no começo ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de prensar uva. Ele estava malhando trigo no lugar errado, para se esconder dos inimigos, que os inimigos tomavam tudo, perdia tudo. Ele estava com medo dos inimigos. O mesmo Gideão agora está perseguindo o inimigo, porque agora estava certo. Não é o inimigo que tem que perseguir o crente, é o crente que tem que perseguir o inimigo. Pastor, eu não vou falar isso não, deixa isso para lá. Ó, vocês estão mandando eu falar, hein? Tem gente, vou falar, irmão, vou falar. Pode falar, Elis? Tem gente que até hoje pede licença na encruzilhada. Pastor, tem que respeitar a religião do pessoal aí, mas o diabo não respeita não, irmão. Eu respeito eles, é a religião deles, beleza, respeito, mas o diabo não respeita não. Quem tem que sair do meu caminho é ele. Sou autoridade nessa terra, amém ou não? Pastor, se eu é metido, eu sou não, meu irmão, eu só conheço o meu direito. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu nunca vi o diabo desrespeitando Jesus, porque Jesus era filho. Então você tem que saber que tu é filho. Mas e esses combates que tem aí? Meu irmão, é para você não tomar posse do seu lugar. Mas quando você conhece o seu direito, quem você é, você vai chegar lá, meu irmão. Amém ou não amém? Bate no peito assim e fala: vou chegar lá. Chega lá, porque essa é a palavra hoje, está na tua mão. Está na tua mão. Porque é isso aí, meu irmão. Porque o mesmo Gideão que estava escondido, malhando trigo no lagar, agora está perseguindo o inimigo junto com o povo. Ontem ele estava ali, escondido. Hoje ele está perseguindo o inimigo. Porque com Deus as coisas mudam, querido. Amém? Segunda lição, que no combate nós somos desafiados
a colocar em prática aquilo que já aprendemos. No combate, nós somos desafiados a obedecer. E o diabo vai fazer de tudo para você desobedecer. Porque eu não sei qual é o seu combate, eu sei qual é o meu. Então, o meu combate me desafia a obedecer. Porque Deus não trabalha com desobediência. Era dar a volta em muralha que ia derrubar a muralha? Não. Mas o que derrubou a muralha foi a obediência. Eles fizeram exatamente, porque Deus, ele respeita princípios e valores. O povo vinha atrás, os sacerdotes iam na frente tocando trombeta. E quando a trombeta era tocada, o povo gritava, que Deus gosta de ordem e decência. Exatamente, eles fizeram, não falhou. E detalhe, aqui tem um outro detalhe que eu não li para você, que está numa outra parte, que eles ficaram dando volta durante 7 dias, dando volta, deram 13 voltas, calados. Josué falou, ninguém fala nada. E Josué metia a espada, irmão. Se alguém desobedecesse, couro comia. Calados. Sabe por quê? Porque eles tinham murmurado em outro momento. Então era melhor ficar calado. Irmão, tem hora que tu vai vencer a guerra calado, só obedecendo. Porque não é pelo muito falar, é o quanto você decide obedecer. Porque a hora que você obedece, a hora que vem o combate, chegou a hora de você colocar em prática o que aprendeu com Deus. Porque quanto tempo você acha que eles estavam ali, naquela jornada, dando volta, e Deus falando coisas com eles, querido. Agora, o silêncio era para quê? Para ouvir a Deus. Agora, tem gente que nunca ouve a Deus. Josué deu uma ordem, ninguém fala nada, caminhando calado, ouvir a Deus, querido. A gente vai vir para cá sexta-feira, na vigília, sábado, sexta passada, para ouvir a Deus. Eu vim para cá buscar a Deus, orar a Deus, ouvir a Deus, palavra, oração, intimidade, ouvir a Deus. Porque eu tenho certeza que Deus tem interesse de falar individualmente com cada um. Não somente, Deus só fala no púlpito. Não, querido, Deus quer ter um relacionamento direto contigo. Porque a tua guerra não é minha guerra. Você está me ouvindo ou não? E muitas vezes a gente fica se apoiando na forma de outro vencer a guerra. E outros entrando na guerra de outras pessoas. Entrando em guerra dos outros. Porque Josué estava ali por causa da guerra de Israel. E você olha ali que essa questão de obediência, querido, tinha uma ordem ali. Qual era a ordem? Tudo que tiver nessa cidade está condenado. A prata, o ouro e o bronze, todos os utensílios de valor serão consagrados ao tesouro do Senhor. O restante está tudo condenado. Não pode pegar nada. Qual era a ordem de Deus? Estava condenado. E falou bem claro, não peguem nada. E você vai olhar mais na frente um pouquinho, um tal de Acã, morreu ele e a família dele. Olha como é que é sério isso. Morreu, foram apedrejados. Acã e a família dele todinha, porque pegou uma barra de ouro e uma capa babilônica que viu lá. Pegou e escondeu na tenda. Israel foi derrotado por causa da desobediência. Porque não foi a capa ou a barra de ouro, foi a desobediência. Porque ele disse, não pega nada. Porque aquela era a primeira cidade, eles tinham outras cidades e os despojos de outras cidades seriam deles. Mas o dízimo era de Deus. Aquela primeira parte era de Deus. A primícia era de Deus. Deus queria que eles entregassem. O que ele fez? Mexeu. Israel foi derrotado. Porque essa questão de obediência, querida, é muito sério. Porque tem gente que passa a luta por causa de desobediência, só que não reconhece que está sendo desobediente. Vive perdendo, está escrito no livro de Malaquias que o devorador consumirá o fruto da terra, querido, por causa de desobediência. No livro de Ageu diz que você vai colocar num saquitel furado
Tudo que você pegar, você vai colocar no saco. Você vai pegar numa mão e vai sair da outra, como pássaro. Porque desobedeceu. Porque a mesma proposta de Deus para trazer vitória que tem debaixo da obediência é também da desobediência. Porque eles obedeceram, derrubaram a muralha de Jericó. Desobedeceram, perderam a outra guerra. Porque enquanto você estiver obedecendo, você vai estar vencendo, amém, amém? Desobedecer, vai perder guerra, querido. Isso aqui é simples de entender assim. E Deus não chamou ninguém para perder. Eu não vou andar com Deus para perder. Você está me ouvindo ou não? E Deus não nos chamou para perder guerra. Ele não queria que o povo perdesse. Mas por que o povo perdeu? Que desobedeceu. Porque, querido, vou terminar falando isso para você. Guerra tem que te fazer crescer com Deus. Eu preciso que você avalie, querido, quanto que você tem crescido com Deus. Porque, desculpa falar isso para você, quanto mais a guerra te derruba, mais guerra haverá no teu arraial. Porque a guerra te paralisa. Porque muitas vezes quem dá as armas para o diabo vir contra nós somos nós mesmos. Porque nós estamos para o diabo, ó, faz isso assim que eu enfraqueço. Faz aquilo outro. Irmão, a gente precisa deixar o diabo perdido. Porque eu preciso crescer. Eu tenho que ser igual ao Omelete. Quanto mais me bate, mais eu cresço. Tem que ser igual ao José. Tem que ser igual ao Jó. Jó perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu filho, perdeu casa, perdeu boi, perdeu vaca, perdeu camelo, perdeu tudo. Só não perdeu a crença em Deus. Aleluia. Só não perde a crença em Deus, meu irmão. Porque guerra é para tirar sua crença em Deus. E Deus chamou você para crescer. Chamou, a fé vem. A fé vem. Deus chamou para você, para a tua fé ter durabilidade. E algumas coisas que você passa, é para a tua fé ter durabilidade. Quanto tempo dura a tua fé? Pastor, eu já tive mais firme. Por que então que você enfraqueceu? Por que hoje você não é tão firme? Pensa aí, querido. Porque essa palavra a gente vai levar ela. Jericó está na tua mão. A palavra Jericó quer dizer cidade mal cheirosa. Porque Jericó foi construído, os muros de Jericó, por ossos, restos de cadáver. Essa muralha era feita de ossos. Ela é chamada de cidade mal cheirosa, ou cidade. Depois plantaram muitas flores lá, para perder esse estigma. Mas tinha algo por trás ali. Por que Deus queria que eles derrubassem a muralha de Jericó? Por que Deus permitiu um desafio desse para eles? Para crescimento, para que eles saíssem de um patamar de um povo escravo que estava vindo do deserto, que Deus quer tirar o deserto de você. Deus não quer tirar só você do deserto, Deus quer tirar o deserto de você. Porque eles estavam como escravos, viviam como escravos, estavam escravizados muitos anos. E o que aconteceu? Agora estão libertos. Agora estão na terra prometida. Só que Deus queria transicionar a mente deles, mostrando para eles que eles poderiam ter uma grande vitória. Deus não está querendo você só com pequena vitória não, querido. Deus está querendo transicionar você por uma grande vitória. Deus não estava querendo só a vitória da libertação, da escravidão. O povo saiu do Egito, agora fica dependendo de Deus. Deus estava dizendo, agora vocês podem agir, tomar uma atitude de vitória. Isso que Deus queria fazer com eles. Porque se Deus não mudar a tua mente, não tem como mudar a tua vida. Se você ficar sempre naquela mente, eu não posso, eu não consigo. Porque eles tinham tudo, querido, para continuar aprisionados. Agora eles tinham uma escolha. Ou eles encaravam, ou eles desistiam. Porque eles já sabiam que se murmurar não podia. E uma coisa que eu e você precisamos entender: não dá para vencer com Deus murmurando. Não dá. Porque a força da minha vida
é a minha crença. Fala, a força da minha vida é a minha crença. O que tem que aparecer na minha boca não é o meu sentimento, é a minha fé. O que tem que aparecer na minha atitude não é o que eu penso, é o que eu creio. É aquilo que eu creio. Deus falou, rodeia cada dia uma vez. Eles fizeram isso. O inimigo estava zombando. Querido, talvez você tenha sido, as pessoas já zombaram de você e vão continuar zombando de você, mas se você está seguindo a direção que Deus está dando para você, meu irmão, continua, que quando o teu milagre chegar, eles vão ver que tu é verdadeiro diante de Deus, porque Deus vai te dar um testemunho, meu irmão. Andar com Deus e obedecer a Deus traz um testemunho para a gente, e Deus vai te dar um testemunho. Você vai ser testemunha do milagre de Deus, de Jericó, porque aquilo que hoje é muralha, aquilo que hoje é obstáculo, aquilo que hoje é barreira, levanta a tua mão que eu vou profetizar para você aí, aquilo que é barreira, aquilo que é obstáculo, vai se tornar tapete diante dos teus pés, vai se tornar tapete na tua frente, meu irmão. Deus chamou você para estar por cima e não por baixo. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda, meu irmão. Deus não chamou você para muralha, paralisar você não. Deus chamou você para derrubar a muralha. Você tem que se levantar hoje e dizer, eu tenho capacidade de derrubar a muralha. Canta lá, baixeira e cantará baixar. Fica de pé. Eu posso derrubar a muralha. Levanta a tua voz, levanta a mão bem alto e fala assim, eu posso derrubar a muralha. Aleluia. Oh glória, a mesma fé que Josué teve, eu posso ter para derrubar a muralha. Eu estou caminhando com o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a tua muralha nessa noite, querido, mas pode dizer para a tua muralha aquilo que Jesus falou. Se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará como você diz. Qual é a tua muralha? O que você pode declarar para a tua muralha? Que a tua boca agora tenha uma palavra de fé. Usa a tua fé aí agora para dizer para a tua muralha que ela vai cair, vai virar tapete. Aleluia. Quero ver você orando agora. Usa a tua fé, usa a tua boca agora com a fé, usa. Deixa o inimigo ouvir uma palavra de fé aí. Fala que amanhã esse contrato vai ser assinado. Fala que amanhã uma nova resposta. Fala que amanhã essa hora você já vai ter um testemunho novo de vitória para contar. Fala aí que amanhã, fala aí, meu irmão. Fala que essa porta de emprego vai bater. Fala que teu telefone vai tocar. Fala que o médico vai dar outro diagnóstico dessa enfermidade. No nome de Jesus. Isso, fala aí, fala. Abre a tua boca. Está escrito assim, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Porque Deus quer ouvir tua voz. Quando o povo gritou, meu irmão, sabe o que aconteceu? A muralha caiu. Quando o povo, saiu um som da boca do povo, a muralha caiu. A muralha está caindo aí agora, meu irmão. Essa barreira, essa dificuldade. Aleluia. O povo gritou e a muralha caiu, porque tinha alguém obedecendo lá. E Deus está sempre pronto para agir quando tem obediência. E ficou essa história até hoje para a gente crescer, porque vou sair daqui hoje muito alimentado com essa palavra. Deus falou, eu entrego nas tuas mãos Jericó e tudo que eles têm. Deus falou, eu tomo posse disso para mim, eu entrego nas tuas mãos. Então está na minha mão, querido. A derrota de Jericó foi a obediência do povo à voz de Deus, porque nós aprendemos a vencer guerra com Deus. Porque talvez eu
vou falar de mim. As vitórias que eu tive depois que eu me converti, eu perdi muita coisa antes de me converter, mas eu aprendi a vencer com Deus. E você está aqui aprendendo a ter vitória com Deus. Andar com Deus é sinônimo de vitória. Deus não chamou, nem vai te ensinar a perder. Mas uma coisa que Ele vai exigir de você é posicionamento, é obediência, é agir como crente. Porque tem coisa que é a oração que resolve. Onde eles clamaram, Deus enviou um libertador, enviou Josué. Deus dava uma direção, Josué obedecia. Mas só que Deus falou para eles: não toca no que é meu. Eles tocaram. Porque tem o que é nosso e tem o que é de Deus. Esse é o relacionamento com Deus. E Ele não abre mão disso. E Deus é exigente. Se você quer vencer guerra, segue o padrão de Deus. Obedece às exigências de Deus. Numa guerra, querido, existe estratégias e exigências. Então tem exigências de Deus e nós seguimos essas exigências. Se eu quero vencer guerra financeira, eu tenho que ser uma pessoa que sou dizimista, sou ofertante, sou primicista na casa do Senhor. E não dou resto, mas eu dou prioridade a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque aquilo que você coloca na tua mão verdadeiramente representa a tua fé em Deus? Está pautada na tua fé mesmo? Ou você faz isso por fazer? Porque a Bíblia diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Me representa a minha fé mesmo diante de Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus estava perto do cofre do gasofilácio e vieram, a velhinha veio ali entregar aquelas moedas. E os ricos tinham colocado grandes quantias. E Jesus falou, ela deu de todo o seu sustento. Eles deram sobra, ela deu de todo o seu sustento. Porque o que representava ela, querido, que verdadeiramente aquela moedinha que ela tinha representava a fé dela, porque era tudo que ela tinha. Então, aquilo que você traz no altar do Senhor te representa diante do mundo espiritual verdadeiramente? Porque Deus está sempre pronto para retribuir e devolver, querido. Porque não é troca, é parceria. Porque onde Deus vê fé, tem realização. Onde tem obediência, tem realização. Porque não adianta nada Deus falar contigo para você trazer uma determinada quantia ao altar do Senhor, se você não está pronto para obedecer. Porque eu posso ver a vida na força do meu braço, ou posso viver a vida na força da minha crença, querido. Eu decidi viver na força da minha crença, porque na força do meu braço eu não conquistei nada. E eu há mais de 20 anos que vivo na força da minha crença. Graças a Deus, não me falta nada, porque aprendi a viver na força da minha crença. Agora, aquilo que Deus me pede, eu faço, que eu estou sempre pronto para obedecer, porque eu sei que a obediência produz milagre. Porque uma cidade dessa ser derrubada com um grito, uma muralha dessa, só sendo milagre. Então tem coisa na minha vida e na tua, querido, que só vai cair da nossa frente, as portas só se abrirão quando nós obedecermos, porque é só milagre mesmo, só um milagre de Deus. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós vamos trazer dízimos, ofertas, primícias no altar agora, Senhor. Sementes essas que te representam, Senhor, representam a nossa fé diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, honra a fé deles, Senhor. Abençoa cada semente e traz uma colheita abundante sobre a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, os testemunhos que temos recebido aqui, de pessoas, Teus filhos que têm se posicionado. Senhor, hoje nós terminamos essa campanha, semana que vem começaremos uma outra campanha. E muito obrigado, Senhor, tem estado presente neste lugar, no nome de Jesus, amém? Na próxima semana nós começaremos uma outra campanha, que é Encontro com o Espírito Santo, amém? Pega teu envelope, consagra a Deus a tua semente.
Se for dízimo, tu coloca do meu lado direito aqui. Se for oferta, tu coloca do meu lado esquerdo, amém? Ora a Deus antes, fala com Deus: Senhor, estou consagrando essa semente no altar. Oferta do meu lado esquerdo, dízimo do meu lado direito. Primícias, entrega-se na mão. Glória a Deus. Acabou, pessoal. Mas sexta-feira a gente está aí, amém? Vamos ficar até 5 da manhã. Quando eu falar de manhã, acabou, pessoal, a vigília, você, que bom, aleluia. Então te aguardo aqui, querido, sexta-feira, 5 da manhã, tá bom? 11 da noite. 11. É amanhã, tá? Sexta-feira, amanhã. Sexta-feira agora. 11 não, se você quiser chegar a 10, já vai ter alguém aí, tá? Quem quiser trazer uma garrafinha de café para tomar café, não vai ser jejum não, vai ser só jejum. Fazer um lanchezinho também, um bolo, café com bolo, pode trazer também. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto maravilhoso, Senhor, que nós tivemos aqui, cheio da Tua presença, da Tua glória. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, que eles saiam daqui impactados com a Tua presença e alimentados com a Tua palavra, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do nosso doce amigo Espírito Santo seja sobre todos que creem e digam: valeu, boa noite.